Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de elementos de máquina, né? Hoje a gente vai estar falando sobre o parafuso sextavado com haste fina, né? Nesse caso aqui especificamente o parafuso M12 por 60, né? Vendo aí suas características referentes à parte geométrica, né? Parte de construção, né? Então, primeira informação referente à característica da norma, né? A gente vai tomar como base a ISO, nesse caso especificamente a ISO 24015, né, 24015, que nesse caso é referente a parafuso com haste fina, né, parafuso sextavado com haste fina. Vou colocar aqui sextavado com haste fina. Beleza, então tem aí a referência da norma, né, a especificação do parafuso. Dá para observar aqui referente à simbologia dele, né, a parte estrutural dele, no que diz respeito que a haste ela tem um diâmetro menor do que o valor, né, nominal da rosca, né, nesse caso aqui é uma especificação sendo M12. Né. Então, o que, é que a gente tem aqui já de informação? Esse M12 é referente à rosca métrica, diâmetro nominal 12 milímetros, né, ou seja, seria esse D aqui, seria a referência ali nominal. Característica referente ao comprimento aqui do parafuso, né, 60, né, o comprimento da haste dele, 60 milímetros. E aqui característica de resistência do parafuso. Né? Então vamos dar uma olhada aqui passo a passo. Quando a gente fala especificamente desse parafuso M12 por 60, né, a característica de chave para a abertura dele, né, que seria o SW, né, nesse caso uma chave para o sextavado, né, no caso sendo M12, seria uma chave de 18 milímetros. Né, então esse SW aqui seria de 18 milímetros. Outra característica importante, né, falando dessa questão de fixação, montagem, a espessura da cabeça do parafuso, né, que no caso seria o K, essa espessura de 7,5 milímetros, né, para um M12, 7,5 milímetros. Referência ali do comprimento, né, como a gente já falou, o L, vou colocar aqui igual a 60 milímetros, né, que seria ali a referente ao comprimento do corpo dele. Comprimento da rosca, né, uma parte importantíssima aí da montagem, né. Nesse caso aí para o M12, essa rosca específica, tomando como base, a gente tem que ficar atento com o seguinte aqui, né, característica do comprimento, né, porque às vezes você acaba tendo, às vezes não, você acaba tendo alteração de acordo com essa característica, né. Quando esse comprimento da rosca ele é menor do que 125 milímetros, né, você tem um certo padrão. Quando ele é maior do que 125, né, você tem um certo padrão também. Né. Então seria de 125 ou menor do que 125, né, seria o padrão mais curto. Né, nesse caso aí seria o de 30 milímetros. E acima de 125 milímetros, o comprimento do parafuso da haste dele seria 36 milímetros o comprimento da rosca. Né? Então, como é menor do que 125, né, esse B ele é igual a 30 milímetros, né? Ou seja, a rosca seria nesse caso aqui com 30 milímetros de comprimento. Vou colocar aqui B igual 30 milímetros de comprimento. Vou mudar aqui para ele ficar no mesmo padrão ali minúsculo, o L. Então aqui a gente já tem algumas informações aí importantes, né, no que diz respeito ali à condição do parafuso. A haste, né, uma outra informação importante, né, que é o DS, né, já que é uma haste fina. Essa haste para o M12 ela é de 10,7 milímetros, né, 10,7 milímetros. Né, então aí outra condição importante aí para ele. Né, o diâmetro, né, a gente já falou especificamente que é o M12, né, que seria o D. A gente já falou sobre a questão da chave. Né, o E representa, né, essa parte ali do círculo de referência, né, do círculo de referência, ou seja, fosse fazer uma relação aí de alojamento, coisa do tipo aí para a cabeça, que no caso sextavado fica exposta, né, a cabeça, mas essa parte, né, do círculo inscrito, né, seria de 19,9 milímetros, né? Vou colocar aqui 19,9 milímetros.
Bom, então aí características já em geral do parafuso, faltando só referência ali da resistência, né? A resistência do parafuso que toma como base a norma ISO 35061, né? Então nesse caso aí é A270, né? O A ele representa que é, e aí um detalhe, né? A 270 ela tá ligado a aço inoxidável, né? Então esse parafuso aí ele seria um parafuso de aço inoxidável, nesse caso aí um aço austenítico, né? Austenítico seria a característica desse aço inoxidável. Austenítico, beleza. O 2 está referente ao tipo de liga dele, né? No caso é uma liga com cromo e níquel. Vou colocar aqui. O 2 é referente a uma liga com cromo e níquel, né? Outra característica também importante é o 70, que é de fato característica da resistência do parafuso, né? Nesse caso aí, ele sendo 70, ele tem as seguintes características, né? No que diz respeito à resistência à tração, é de 700 newtons. Eu vou colocar todos aqui. Deixa eu colocar aqui 70, tração é de 700 newtons, né, por milímetro quadrado, né, 700 newtons por milímetro quadrado, né, a relação aí de megapascal. Outra característica, sabendo essa informação da resistência à tração, a gente também consegue saber o limite elástico. Vou colocar aqui limite elástico, vou colocar embaixo para melhor. Limite elástico desse parafuso, né, um percentual, né, de 700 newtons de resistência à tração. Nesse caso aí dá 450 newtons, 450 newtons por milímetro quadrado aí de limite elástico. E a característica proporcional, né, ao alongamento, ele teria uma deformação, né, de alongamento de 13%. Né, seria a questão do alongamento dele. Aí, para quem já viu nossos vídeos aí falando de resistência de materiais, a gente já falou muito aí sobre essa característica de alongamento, né? Então, quadrar aqui melhor. Então, aqui a gente tem as informações. Parafuso M12 por 60, resistência dele A2 70, né? Nesse caso aí um parafuso sextavado com haste fina. Ele vai ter chave para aplicação de abertura 18 mm. É um parafuso de aço inoxidável, espessura da cabeça do parafuso 7,5 mm, o comprimento do corpo, né, a gente já tinha definido pelo projeto 160 mm, a rosca dele 30 mm, o diâmetro da haste 10,7 mm, né, veja aí a diferença, né, já que o diâmetro da rosca é de 12 mm, né, então aí realmente a haste mais fina. A característica ali do círculo do sextavado 19,9 mm. O aço inoxidável, nesse caso aí um aço tipo austenítico, né, com liga de cromo e níquel. A resistência à tração dele é de 700 newtons por milímetro quadrado, limite elástico 450 newtons por milímetro quadrado e a taxa de alongamento máxima dele 13%, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia. Hoje a gente está respondendo uma pergunta, né, de um colega mandou aqui no YouTube, né, informando sobre um projeto que tinha valores com medidas nominais em polegada e tolerância, né, em milímetro, né. E aí no caso ele estava perguntando sobre a interpretação e é bem simples, né. Aqui no caso, simulando, né, a gente tem uma indicação aqui para um eixo e aqui uma indicação para um furo. E aí a gente vai fazer a análise dessas tolerâncias e depois fazer a referência no que diz respeito à montagem, né? Folga mínima e máxima, né? Então vamos aqui primeiro para o eixo, para trabalhar essa interpretação aqui da tolerância. O primeiro ponto, diâmetro de 3/4 de polegada, né? Então se você vai fabricar esse eixo aí para indicação de montagem, né? Primeiro passo aqui converter esse valor aí para milímetro, né? Então como a gente está falando de 3/4 de polegada, o que é que a gente pode fazer? 25,4, que é quanto equivale a uma polegada em milímetros, né? 25,4 divide ali pelo denominador, nesse caso divide por 4, vai dar igual a 6,35,
e esse resultado multiplica pelo numerador, 6,35 multiplicado por 3, que vai dar igual a 19,05, né? Ou seja, 3/4 de polegada é igual a 19,05. Uma outra forma de fazer também bem simples é converter a fração em valor decimal, né? 3 dividido por 4 vai dar igual a 0,75, e aí você pode pegar esse valor, 0,75, e multiplicar por 25,4. 0,75 multiplicado por 25,4 vai dar igual a 19,05 aí, então mesmo valor. Então, nesse caso aí é só ficar com essa informação, né, 19,05. E aí com essa informação você vai utilizar ali o valor da tolerância, né? Então ali, exemplo, 19,05, a referência do valor nominal, e aí você vai ter, né, o afastamento máximo, né, ou seja, seria o maior valor possível aí da peça fabricada, então seria 19,05 mais 0,02, né, ou seja, o afastamento máximo, nesse caso aí, seria 19,07, né, 19,07 milímetros, né, seria o afastamento máximo, e o afastamento mínimo é só subtrair, né, entre aspas, né, já que o afastamento dele é só positivo, né, teoricamente você iria subtrair o valor com zero, né, mas matematicamente não tem necessidade, né, então você teria teoricamente 19,05 menos zero. Toda vez que só aparece um afastamento ou positivo ou negativo, você tem um zero também de referência. Exemplo, vamos supor que fosse menos 2 centésimos apenas aparecendo. Então é como se a gente tivesse aqui em cima menos zero. Só que por norma não precisa aparecer o zero, né? O zero, algebricamente, para essa análise, ele não vai ter interferência, né? Então a gente teria aqui, deixa eu até separar aqui para não misturar, afastamento máximo, e para o mínimo a gente teria 19,05 menos 0, que nesse caso aí daria exatamente 19,05, né? Então a gente teria aí o afastamento mínimo de 19,05 e o máximo de 19,07. Ou seja, em resumo, essa peça ela só iria poder variar de 19,05 até 19,07, né? Ou seja, você teria um campo dimensional aí de apenas 2 centésimos de milímetro, né? Que seria aí a possibilidade para a peça estar correta, né? Ou seja, ela ficando dentro dessa faixa, ela está ok. Ela ficando ou maior, né? Ela ficaria errada, ou menor, né? Então, valores menores que 19,05 ela ficaria errada, e valores maiores do que 19,07 ela ficaria errada, né? Nesse caso aí, tendo o limite exatamente 19,07 até 19,05, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal. Próximo vídeo a gente faz a interpretação ali dos valores de afastamento do furo aí para montagem. Valeu!